Olá, querido ouvinte, eu sou Maíli Mesquita e está começando o devocional do Temor e Tremor. Solta a vinheta. Então vamos à leitura que dará a base para o nosso devocional de hoje. A leitura bíblica se encontra em 1 João, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 6, que diz assim: Meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. E sabemos que o conhecemos e guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas todo aquele que guarda as suas palavras, neste o amor de Deus tem de fato se aperfeiçoado, e assim sabemos que estamos nele. Quem afirma estar nele, deve também andar como ele andou. Soberano Deus, obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus santo, cheio de graça, cheio de misericórdia, e nos permite, ó Pai, estar sempre diariamente diante de Ti, pedindo, Deus, da Tua bênção, pedindo, ó Pai, Teu Santo Espírito, para que nós possamos compreender qual é a Tua boa vontade para a nossa vida, através da palavra que o Senhor deixou a nós. Pai Santo, que nós possamos, ó Deus, eu e os nossos ouvintes, nós possamos, ó Deus, aqui, refletir sobre a nossa salvação. Vamos então à meditação de hoje. Primeiramente, a gente vai dividir aqui os temas que nós iremos abordar. Nós temos aqui dois temas principais. Do versículo 1 do capítulo 2 e o versículo 2, nós temos a respeito de Cristo como nosso advogado junto ao Pai. E dos versículos 4 ao versículo 6, nós temos então sobre a obediência ao senhorio de Cristo e o andar em verdade. Então, primeiramente, nós vamos tratar da primeira temática, que é Cristo como nosso advogado. E por que ele é o nosso advogado? Então ele diz assim, meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. João está aqui se referindo ao que ele acaba de falar no capítulo 1, né? Em que ele diz, nós que devemos confessar os nossos pecados, que se nós dizemos que não temos pecado, nós estamos mentindo, mas que nós devemos confessar diante de Cristo, diante de Deus, nossos pecados, aceitarmos que temos uma natureza pecaminosa, reconhecer, né, como muito bem pontuou o Evaí, né, o confessar é também dizer, concordar realmente, eu tenho pecado, eu necessito de Cristo, eu careço de Cristo, eu estou separado de Deus por conta desse pecado. Então eu necessito dele para viver uma vida santa. Eu sou impossibilitado, eu não tenho força suficiente para lutar contra o meu pecado. Então, ele inicia o capítulo 2 aqui, justamente falando o porquê que nós podemos, então, confessar os nossos pecados. Porque nós temos um advogado. E ele já começa dizendo, meus filhinhos, eu escrevo essas coisas para que não pequeis, para que vocês evitem o pecado, realmente, e saibam, tenham consciência de que são pecaminosos, que têm uma natureza corrompida, e que vocês lutam, então vocês não devem pecar, vocês devem andar em santidade. Mas, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele deixa muito claro aqui, nós temos um advogado, ou seja, você vai cair em pecado, no momento você vai deslizar, porque todos nós somos imperfeitos e carecemos realmente desse advogado. Então, ele prossegue dizendo, né, e se alguém pecar, nós temos um advogado. E ele coloca aqui, muito interessante, né? Ele diz, junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É um advogado justo, que não está ali para bajular diante de Deus o seu caráter, o caráter da criatura. Ele está ali para colocar diante de Deus o seu sacrifício, para apresentar ao Deus Santo, ao justo juiz, a propiciação que ele fez por nós na cruz. E é por isso que João fala no versículo 2 a seguinte, ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. E aqui, o que João está tentando falar? É o seguinte,
Para que possa ficar claro, então, para que você venha entender os termos que João usa aqui, o que é a propiciação? A propiciação é a expiação dos pecados, é o pagamento pelo pecado para fazer algo justo e obter o perdão de Deus. No Antigo Testamento, a propiciação era feita pelo sacrifício de animais. Então, no Novo Testamento, a pessoa de Cristo veio e se tornou, no sacrifício perfeito lá na cruz, propiciação, essa oferta agradável diante de Deus pelos nossos pecados. Dessa forma, não há advogado melhor do que senão o nosso Senhor Jesus Cristo, que apresentou sua vida como propiciação pelos nossos pecados, diante de Deus, o justo juiz. E ele também é um justo advogado. Ele não está ali diante de Deus bajulando e colocando os seus atributos, os atributos da criatura diante de Deus, mas colocando os seus atributos, os atributos da pessoa de Cristo, do seu sacrifício diante de Deus. Quando nós pecamos e recorremos ao Senhor, reconhecemos que somos pecadores realmente e necessitamos que Ele interceda por nós, você que é um salvo, como você deve entender isso? Que quando você peca e reconhece que é pecador, pede perdão, Cristo está ao seu lado e ao lado do Pai, intercedendo, sempre oferecendo essa oferta a Ele diariamente pelos seus pecados, dizendo, Ele realmente não é um santo, Ele realmente não é perfeito, Ele realmente pecou, mas eu, Pai, me apresentei diante de Ti como oferta por Ele é culpado, mas eu levei a culpa dele sobre mim, e o meu sacrifício o purifica e o justifica de todo o pecado, e o limpa de todo o pecado. É justamente o que ele fala nos versículos anteriores, no capítulo 1. Então, nós temos que entender o porquê que ele é esse grande advogado, porque ele é justo, porque nele não houve nenhum pecado, em sua boca não houve mentira. Então, nós temos um advogado perfeito, que leva como sacerdote também perfeito esse sacrifício, a propiciação pelos nossos pecados. E aqui, quero que você lembrar você da leitura do mesmo tema que Romanos traz. Em Romanos nós temos a seguinte passagem que diz: quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Por que ele é o justo juiz, o justo advogado, perdão? Por que ele é o justo advogado? Porque ele morreu pelos nossos pecados e por não ter nenhuma condenação sobre ele, nenhum erro, nenhum pecado. Ele venceu a morte não pôde deter e por isso ele ressuscitou. Então, o seu sacrifício é perfeito e completo. E uma vez que você está justificado por esse advogado, justificado por esse sacerdote perfeito, você não tem nenhuma condenação e ele está diante de Deus, intercedendo por você continuamente. Então, o que nós necessitamos entender, já que nós somos salvos, é que não há nenhuma condenação. João, mais tarde, em outro capítulo, ele vai falar: se você confia que Cristo é esse Senhor, é esse sacerdote, é esse advogado, e o sacrifício dele valeu para o perdão dos seus pecados, então esse amor que você deve retribuir a ele é um amor sem medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo, porque não há mais condenação, e o medo implica condenação. Mas aqui eu não vou me aprofundar com essa temática. Então, ele encerra esse tema e passa então para o versículo 4. Perdão, meus irmãos, versículo 3. A partir do versículo 3 nós temos a temática que João traz sobre quem é aquele que realmente conhece a Cristo, o que é realmente conhecer a Cristo e estar nele. Então, João começa do versículo 3 dizendo: e sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. E isso nos faz lembrar justamente lá no seu evangelho, no evangelho de João, no capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 24, João traz as palavras do nosso Senhor Jesus da seguinte maneira: então perguntou-lhe Judas: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele nosso lar, ou faremos nele morada. Quem não me ama não obedece às minhas palavras. E a palavra que vós estáis ouvindo não é a minha, mas a do Pai que me enviou.
Então, nós temos aqui já João trazendo essa mesma palavra, agora dizendo, olha, nós sabemos que o conhecemos, sabemos que conhecemos esse advogado que é justo e que ele é propiciação pelos nossos pecados, quando nós obedecemos e guardamos os seus mandamentos. No versículo 4 ele diz, aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é o quê? Um mentiroso. E aí nós voltamos, então, a questão lá do início, quando ele fala, né, das trevas e da luz, quando ele fala que o Evai falou muito bem sobre quando nós dizemos que não temos pecado, nós estamos mentindo. E fazemos de Deus mentira, né? Dizemos que ele está sendo mentiroso. E o mesmo aqui, João traz, dizendo, e não guarda os seus mandamentos, aquele que não guarda os seus mandamentos, mas diz que o conhece, esse é mentiroso. E a verdade, então, de Cristo não está nele. E no 5 ele continua, mas todo que guarda essas palavras, neste o amor de Deus, de fato, tem sido aperfeiçoado. E aí isso combina com aquilo que o Senhor Jesus fala no Evangelho ali, né, de João, que aquele que obedece às minhas palavras, então o meu Pai e eu, viremos e fazemos nele morada. Esse amor tem sido aperfeiçoado. Cristo tem habitado ricamente em você, uma vez que você guarda as suas palavras e obedece os seus mandamentos, você então aí é considerado uma pessoa que conhece a Cristo de fato. Então ele continua, quem afirma estar nele também deve andar como ele andou. Nós devemos conhecer a ele, não conhecer apenas de ouvir falar, mas de andar com o Senhor, em que saber que ele faz morada em nosso ser e andar como ele andou, exalar a pessoa de Cristo. Ter um caráter realmente cristão, de imitar a Cristo mesmo, de verdade. Vamos então ao lado prático desse devocional. Meu amado irmão, diante dessas palavras, você tem que ter agora segurança da sua salvação, não apenas porque você pratica as palavras ou porque você tem se analisado, mas porque nós temos um justo advogado, que apresentou um sacrifício perfeito como propiciação pelos nossos pecados. A segurança da nossa salvação, o que João está tentando falar aqui, é que não se baseia apenas naquilo que nós confessamos, mas também porque Ele efetua essa salvação por nós. Ele é o advogado justo que está perante o Senhor diariamente, apresentando a sua obra de propiciação diante do Pai, colocando a sua vida sempre em intercessão diária junto ao Pai. Então, quando você pecar, saiba, você vai pecar. Infelizmente, nós vamos uma hora ou outra cair, deslizar em alguma coisa, seja pequena, seja um pecado um pouco maior, seja até mesmo que Deus nos livre de algum escândalo. Mas João está tentando falar isso, olha, você não é uma pessoa perfeita e que vai andar sempre em perfeição. Eu digo isso para que vocês não pequem. Ele começa já o capítulo dizendo, eu digo isso para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, se isso vier a acontecer, o que de fato uma hora isso vai acontecer, infelizmente, porque você não tem ainda um corpo transformado, não se desespere, não tenha medo, porque a condenação não está mais sobre você. Para aquele que é remido em Cristo, para aquele que é salvo de fato, ele não pode ter medo dessa condenação, porque o medo implica então que você não confia que Cristo é o suficiente para apresentar a sua vida como propiciação pelos seus pecados. Então, se você confie, se apegue ao Senhor, porque Ele é a nossa segurança. Ele sim é a nossa segurança. Não porque nós andamos em santidade sempre, mas porque Ele está junto ao Pai, intercedendo pelos nossos pecados, diariamente apresentando a sua obra perfeita que Ele fez na cruz por nós. Lembre-se das palavras que estão em Romanos. Lembre-se que é Ele que nos santifica e é Ele que ressuscitou e intercede a nosso favor diariamente. E então, a outra parte prática desse texto vem logo em seguida, do versículo 3 ao versículo 6, em que ele fala, olha, nós então sabemos que o conhecemos e sabemos de fato que somos filhos dele, que o amamos e que somos salvos se nós guardamos os seus mandamentos e praticamos e andamos como ele andou. Você já olhou para as suas práticas? Você já se perguntou, Cristo faria isso que eu faço? Cristo olharia isso na internet? Cristo se agradaria disso? Veria esse filme? Cristo falaria isso? Cristo conversaria tais conversas? Você já se perguntou sobre as suas práticas, se Cristo se agrada? Se Ele faria isso no seu lugar? Então pense
se você tem andado como Cristo andou, em piedade, em santidade, obedecendo e amando ao Pai, tendo comunhão sincera, não concordando nem compactuando com o pecado. Então, que fique isso de lição para nós possamos avaliar nossa salvação mediante aquilo que João tem nos apresentado. Oremos. Pai Santo, obrigada, Senhor, por mais um devocional. E obrigada, Senhor, por cada ouvinte. Que o Senhor venha falar ao nosso coração todos os dias, nos incomodando e relembrando a alegria da salvação, a alegria de pertencermos a um Deus, a um advogado justo que apresenta, ó Deus, os nossos pecados diante de Deus, dizendo: Ele não é mais culpado, eu tomei essa culpa para mim e eu o apresento agora justificado por meio da minha obra na cruz. Pai Santo, que nós possamos confiar e nos apegar somente a Ti, a segurança da nossa salvação, em nome de Jesus. Amém. Obrigada a você, meu ouvinte, e lembrando, nos siga lá no Instagram, compartilhe esse devocional, e é isso. Amém.